Fala YouTube people! Então, muita gente me mandou mensagem perguntando: Paulo, o que você achou do iPhone 7? Então decidi fazer esse vídeo para falar para você o que eu acho e responder a grande pergunta: e aí, vale a pena comprar um iPhone 7? Vem comigo! Então, como alguns de vocês perceberam, se você me segue no Instagram, se não me segue, tá bem aqui. Eu acabei de voltar de férias dos Estados Unidos e eu comprei um iPhone 7 Plus. O bicho é bonito, né? Eu postei uma foto que eu tirei com ele no Instagram e muita gente veio me perguntar o que eu achei dele e falaram que viram alguns problemas na internet, para saber se estavam acontecendo os mesmos problemas comigo. Então eu decidi fazer esse vídeo para resolver todos os problemas, falar o que eu acho, falar principalmente da câmera. Como fotógrafo é muito importante, a maioria dos meus seguidores, vocês querem saber o que eu acho da câmera do iPhone 7 e do iPhone 7 Plus. Então eu decidi comprar o iPhone 7 Plus, né? A minha namorada Raíra comprou o iPhone 7. A grande pergunta é, vale a pena comprar o iPhone 7? A minha resposta é, depende. Depende muito do celular que você tinha anteriormente. Por exemplo, minha namorada Raíra, ela tinha um iPhone 5S, mudou para o 7. Para ela a mudança foi incrível. Telefone mais rápido, câmera melhor, ele é mais fino, tudo mais. Eu antes tinha um iPhone 6S Plus e mudei para o 7 Plus. Valeu a pena? Valeu, porque o iPhone 7 Plus ele tem uma câmera incrível, eu já vou falar disso. Mas também depende muito. Se você tem, por exemplo, um iPhone 6S e quer mudar para o 7, não o 7 Plus, o 7, que é o menor, eu não sei se vale a pena, porque primeiramente eles são muito parecidos. Quando você coloca uma capinha, eles parecem o mesmo telefone, você tem aquela sensação de que você não mudou de celular. As câmeras são praticamente as mesmas, claro que tem algumas melhorias, mas eu não sei se é motivo suficiente para você gastar dinheiro e trocar de celular. Já no meu caso, eu mudei do 6S Plus para o 7 Plus. Para mim a mudança foi incrível, estou muito satisfeito. O celular ele é mais bonito, ele é mais rápido, tem melhores câmeras e tudo mais. Vamos falar de pouquinho em pouquinho sobre cada coisa. Primeiramente o design. Se você olhar o design comparando o 6S com o 7, você vai ver que eles são muito parecidos. Claro que teve umas pequenas mudanças, a borda da câmera mudou, o iPhone 7 Plus ele veio com uma câmera dupla, já vou explicar um pouquinho melhor sobre ela. A linha de baixo que ficava embaixo da câmera do 6S saiu, que eu acho muito mais bonita agora no 7. A linha faz o acompanhamento das curvas do telefone, mas eles ainda são muito parecidos. Se você botar uma capinha, por exemplo, a frente é completamente igual, você não percebe a diferença. De espessura, eu não tenho muita certeza se você olhando é praticamente a mesma coisa. Uma coisa que mudou, você percebe, é que a câmera ela está um pouco mais para fora e quando você coloca o celular em cima da mesa, você pode ver a diferença. Se você apertar para baixo, você pode ver que realmente o 7 e o 7 Plus ele balança mais do que o 6S ou outros modelos, porque essa câmera está um pouco mais alta e causa um pouco de estabilidade quando você bota num plano. Outra coisa que mudou é o botão de Home, né? Ele não é mais um botão físico, se aperta, ele vibra simulando o botão, o que eu pessoalmente gosto mais. E a polêmica que a Apple tirou a entrada de fone de ouvido e agora ele vem com um fone de ouvido com a entrada Lightning e também vem com um adaptador caso você queira usar um fone de ouvido normal. Isso foi uma mudança que ainda não me afetou, eu ainda não usei um novo fone, mas se eu for viajar eu vou utilizar um novo fone, mas eu tenho certeza que em algum momento eu vou me atrapalhar com isso. Porque eu vou estar com um fone novo do iPhone 7, vou querer conectar no laptop, não vou poder, ou vou estar com um fone antigo, vou ter esquecido o adaptador. Infelizmente não é conveniente, mas eu entendo a escolha da Apple de querer mudar e fazer com que as empresas foquem mais no mundo sem fio, Bluetooth e tudo mais. Uma coisa que você também não percebe é que ele é mais rápido que o 6S, mas ele claramente é mais rápido. Ele tem um chip A10. Lado a lado você utilizando, eu não percebo nenhuma diferença da velocidade do meu 6S anterior. Mas ele realmente é potente, já fizeram testes e ele chega a ser melhor que muitos laptops que estão no mercado hoje.
Então ele é um celular super rápido. Ele veio com uma bateria melhor, dizem que ela dura até 2 horas a mais do que o 6S durava anteriormente. Ele tem a vantagem de ser resistente à água, então, claro, você não pode mergulhar com seu iPhone. Tem gente que já testou, ele até dura, não sei, até 30 minutos, até uma certa profundidade. Mas eu não recomendo você mergulhar com seu iPhone, eu ainda recomendo você utilizar uma capa para ele, porque ele não é a prova d'água, ele é resistente à água. Tudo bem, você pode entrar no chuveiro, se ele cair na privada, cair na pia, tudo bem, nada vai acontecer, mas não é recomendável você mergulhar com seu iPhone, né, porque você não quer perder ele. Ele veio numa cor nova, né, além do dourado, rose gold, prata, agora ele tem o black, né, que não é mais o space gray, ele realmente é preto fosco, e tem o jet black, que é o preto brilhante. Eu já vi um iPhone Jet Black de um amigo meu e realmente ele arranha bastante e pega muita marca de digital, do dedo. Então se você for escolher o Jet Black, tenha isso em mente. Se comprou, pega uma capa na hora, porque ele vai arranhar e ele pega muita marca de dedo. Ele tem uma nova tela, não que ela tenha ela tem uma melhor qualidade, agora ela tem uma maior gama de cores, então se você pegar um iPhone 6S e botar ao lado do iPhone 7 abrir uma mesma foto, você vai reparar que realmente as cores são melhores e a tela parece uma definição melhor, mas não chega nada aos pés de alguns celulares que estão no mercado com telas 4K e tudo mais. Mas é uma ótima tela e eu realmente não percebo nenhuma diferença. Se você botar uma tela para mim em 4K aqui na minha frente e botar a tela do iPhone 7, a olho nu assim a uma distância, eu não vou ver tanta diferença. E agora vamos falar o que importa, câmera. O iPhone 7 ele veio com uma câmera nova, ele tem a abertura de diafragma 1.8, possibilita mais luz entrar. Isso ajuda para situações em que você quer tirar foto com poucas condições de luz. Ele realmente é melhor para tirar fotos em poucas condições de luz. Comparado com alguns telefones do mercado, por exemplo, os maiores concorrentes do iPhone 7 são o Galaxy S7 e o Google Pixel, recém-lançado. Realmente o iPhone 7 não tem a melhor câmera do mercado, mas ele chega muito próximo aos seus concorrentes. O Google Pixel ele tem um pouquinho mais de detalhe, assim como o Galaxy S7. O Galaxy S7 sem dúvidas ele é o melhor em baixas condições de luz, isso é claro. O Google Pixel também é muito bom para isso, mas você já repara que do iPhone 6S para o iPhone 7 ele realmente é melhor em baixas condições de luz, não chega aos pés dos outros, mas se você pesar na balança você vai ver que existem algumas vantagens no iPhone 7 que possam fazer com que você considere comprá-lo e não ter um Galaxy S7 e um Google Pixel, por exemplo. Porque questão de nitidez, na hora que você está editando uma foto, você pode melhorar isso. E em baixas condições de luz ele já é bom, a diferença é muito pouca de um para o outro. Você vê que tem um pouco mais de ruído no iPhone 7 em relação ao Galaxy S7 e Google Pixel, por exemplo, mas existem aplicativos, como eu já falei aqui, como Cortex Cam, que você pode melhorar e tirar melhores fotos com baixa condição de luz. Então, existem outras vantagens que podem compensar na hora de você escolher o seu telefone novo. O flash agora de trás ele não é mais dual tone, agora são 4 tons, então ele joga 4 tons diferentes e deixa, quando você tira a foto com flash, ele deixa um pouco mais próximo da realidade. Agora falando do iPhone 7 Plus, como vocês viram ele tem uma câmera dupla. O que isso significa? Uma câmera ela é grande angular, que é 28mm, e a outra é uma câmera de zoom, que é de 56mm, que é exatamente o dobro. E quando a Apple lançou o iPhone 7 Plus, eu fiquei assim meio em dúvida se realmente um zoom de 2 vezes ia fazer muita diferença, mas quando eu comecei a usar realmente faz muita diferença. O zoom de 2 vezes ele é incrível. Você pode ver nos exemplos das fotos que ele realmente cai muito bem, não parece mais 2 vezes o zoom, ele pode trazer muito mais detalhe numa distância maior, então ele realmente ajuda muito. E quando você está filmando, por exemplo, ele faz uma combinação das 2 lentes, você pode usar o zoom de 1 vez até 2 vezes utilizando o zoom ótico, e você vai até 6 vezes fazendo uma combinação
aí de digital e ótico, que ele usa as duas lentes, que fica numa qualidade melhor do que ficaria no iPhone 6S, por exemplo. É só isso que você pode fazer com o sistema duplo de câmeras da Zoom. Pode ser que com o tempo a Apple atualize seu software e arranje outras possibilidades para esse sistema duplo de lentes. Outras marcas têm e utilizam, você pode brincar com foco. Existem muitas possibilidades que podem ser feitas com o sistema duplo de lentes, mas por enquanto a Apple só tem trabalhado com o Zoom. O Zoom foi uma coisa muito importante para minha escolha de pegar o iPhone 7 Plus, e também a nova função retratos, ela veio posteriormente no update do iOS 10, que agora você tem uma função retrato além de função normal de foto. Você tem essa função. Quando você vai tirar fotos de uma pessoa ou qualquer objeto, ele dá uma desfocada no fundo, ele usa software para fazer isso. Então ele desfoca, não é um desfoque real, ele faz uso do sistema operacional para criar esse desfoque. Muita gente me perguntou se não é estranho, se não é fake. Não é a mesma coisa que você ir no Photoshop, por exemplo, selecionar uma pessoa e desfocar o fundo. Não é isso, ele realmente é muito inteligente. Quando você vai tirar foto de uma pessoa, ele sabe realmente o que está perto, o que está longe. Ele desfoca um pouco menos o que está perto, desfoca muito mais o que está muito longe. Realmente incrível. Ele ainda está em versão em beta, ele está em teste ainda, ele não é perfeito. Algumas fotos você vai ver, se tirar de pessoas, você vê que o contorno não está perfeito, não está 100%, às vezes ele acerta, às vezes ele não acerta. Claro que você pode brincar com objetos, mas ele funciona pior ainda. Eu acho que eles estão trabalhando, primeiramente, é uma função retrato, né? Então você tem que tirar fotos de pessoas. Quando você vai tirar fotos de objetos, ele até funciona às vezes, mas na maioria das vezes não. Você vê que às vezes tem um certo errinho. Mas eu já tentei tirar fotos de plantas, e o legal é que quando você tira foto com a função retrato, ele salva, você pode escolher dele salvar as duas versões. Você consegue comparar bem o antes e depois, e você vê que a diferença é muito grande e realmente simula, como se você estivesse usando uma lente muito boa de retrato numa câmera profissional. Então, mas você me pergunta, por que tem que ser artificial? Gente, tem que ser artificial porque a tecnologia ainda não permitiu com que você consiga colocar uma câmera tão pequena com abertura de diafragma tão grande. Eu tenho uma lente com abertura de diafragma 1.4, por exemplo, que ela é incrível para tirar fotos de retratos, ela desfoca o fundo maravilhosamente, mas se você fosse botar uma lente com abertura 1.4 aqui, ela ia ser pelo menos 1/6 do tamanho do telefone, e claro que a Apple não quer isso. Então, por enquanto, a tecnologia não permite com que a lente chegue a esse ponto, então eles têm que trabalhar com outras alternativas, e foi uma sacada genial da Apple de trabalhar com esse desfoque artificial feito por software. Ele funciona muito bem, provavelmente só vai melhorar com o tempo, e pode ser com que eles tragam muito mais possibilidades com esse sistema duplo de lente pra gente brincar no futuro. Não esquecendo também que a câmera frontal mudou. Agora, antes no 6S ela era uma câmera de 5 megapixels, agora é uma câmera de 7 megapixels. Vários testes já mostraram que é a melhor câmera frontal do mercado. Existem celulares aí com umas câmeras loucas de 20 megapixels, sei lá, 16 megapixels na frente, mas testes mostram que realmente a câmera frontal do iPhone tem sido a melhor. Ela não pega um campo tão grande. O Galaxy S7, por exemplo, ela tem uma lente que tem uma grande angularzinha que você pega mais coisa. O iPhone fecha um pouquinho mais, mas em menores condições de luz, por exemplo, você vê que ela trabalha melhor do que o Galaxy S7, e realmente ela tem mais qualidade do que as outras câmeras. É uma boa câmera, e a Apple também trouxe agora tem um Retina Flash, que quando você vai tirar foto com a câmera da frente, a tela pisca igual o Snapchat faz, mas ela pisca em, acho que são 2 tons, simulando mais ou menos o que a câmera de trás fazia com o flash. Então tem essa vantagem também, a câmera frontal é boa. Então, gente, eu acho que a questão ele não mudou muito. Se você tem um iPhone 6S Plus, se você for trocar pro 7, pega o 7 Plus. Se você for pro 7, você vai diminuir a tela, você
você vai pegar um telefone pior. Se você tiver o 6S, só vale a pena, na minha opinião, se você saltar para o 7 Plus, é uma tela maior, claro, muita gente se incomoda com o tamanho, mas é um celular excelente. Se você mudar do 6S para o 7, você não vai sentir muita diferença, vai parecer que você tem o mesmo telefone. Mas ele é um celular incrível, ele é super rápido, ele tem uma câmera incrível, o 7 tem uma câmera muito boa, então se você tem um iPhone, sei lá, 4S, 5S, definitivamente, se você quer pegar um celular novo, o 7 é muito bom. É uma câmera de 12 megapixels e tem a câmera de 7 megapixels frontal. Ele é infinitamente mais rápido que esses celulares mais antigos. Mas, bem, é isso. Se você depende muito, respondendo a pergunta de muitas pessoas, realmente depende muito. Para trocar para o iPhone 7 depende muito do celular anterior que você tem. Mas claro, se você for aquela pessoa que gosta de trocar o celular, como eu, trocar o iPhone todo ano, eu super te entendo. É um ótimo aparelho. Ele está muito mais bonito, muito mais rápido, muito mais eficiente. Então é isso, gente. O iPhone 7 lançou recentemente no Brasil, 11 de novembro, se eu não me engano. Então eu quis trazer esse vídeo o mais rápido possível para ajudar vocês a escolherem. É uma coisa que muita gente não, mas algumas pessoas me perguntaram é sobre um problema que viram na internet sobre quando você está filmando com o iPhone 7 Plus. Eu não sei se isso acontece no 7, eu não testei, mas eu testei no 7 Plus. Quando você muda rapidamente de uma situação que você está filmando no escuro e muda para o rápido, você vê que o obturador dele, ele faz essa mudança de luz muito lentamente e você vê que vai mudando de claro para escuro, escuro para claro, meio que quebrado, né? Um youtuber trouxe essa questão. Eu testei, fiz o teste tanto com o 6S como o 7 e realmente a diferença é um pouco grande. O 7 Plus ele tá com um problema dessa velocidade do obturador enquanto você está filmando. Eu espero que seja um problema de software, não de hardware, que a Apple possa consertar, porque o iPhone 6S era muito de leve, ainda existia, mas era muito de leve, mas você vê que no 7 Plus ele tá bem forte. Bem, pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam, curtam o vídeo, comentem, vou responder todos os comentários, como sempre. Se você ainda não me segue nas redes sociais, me sigam, por favor, Instagram, Twitter, Facebook. Bem, é isso. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você tem algum amigo ou conhece alguém que está em dúvida para comprar o iPhone 7, fazer uma troca do 6S para o 7, manda esse vídeo para eles, eu espero que eu possa ter ajudado. Eu volto em breve e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu?